Olá, alunos, tudo bom? Hoje o tema da aula é agregados e nós vamos falar sobre densidade, massa unitária e absorção. Vamos lá? Então nós vamos iniciar pensando em dois conceitos, a densidade e a massa unitária. Esses dois conceitos eles fazem uma relação entre o peso e o volume de determinado material. No caso aqui, nós estamos relacionando com a areia e com a brita, né? Os agregados miúdos de forma geral e os agregados graúdos. Então, eu pergunto para vocês, como que nós fazemos para medir a massa desses agregados? A massa é fácil, né, professora? A gente pega determinada quantidade, coloca em cima de uma balança, determinamos a massa. Ok. E o volume? Como que a gente determina o volume desses materiais? Então, o volume ele pode ser determinado de duas formas, que vai separar o que seria a densidade da massa unitária. Ele pode ser medido utilizando um recipiente de volume conhecido, o qual eu completo ele com o material que eu quero estudar, por exemplo, com areia, e peso. Recipiente, conheço o volume do recipiente e eu tenho, nesse caso, o que seria a massa unitária. Outra forma de determinar o volume de um determinado material seria colocar ele dentro da água, por exemplo, dentro de um frasco de Chapman. Eu coloco ali 200 ml de água, por exemplo, peso a quantidade de material e coloco aqui dentro. E essa mudança do volume, o volume final menos o volume inicial, vai me dar o volume do material que eu coloquei ali dentro. E aí eu tenho, nesse caso, o que seria a densidade. Então, esses ensaios de massa unitária, de densidade, tanto da areia quanto do agregado graúdo, né, do agregado miúdo e do agregado graúdo, são determinados por 3 normas, todas agora de 2021. Então, agregado miúdo, determinação da densidade de absorção de água, a NBR 16916, do mês de abril desse ano, a NBR 16917 com relação ao agregado graúdo, também de abril desse ano, e a última que foi publicada, a determinação da massa unitária do índice de vazios, NBR 16972, do mês de junho, agora de 2021. Ela define a densidade, então, como o quociente entre a massa do agregado, na condição seca, e o volume dos seus grãos, incluindo o volume dos poros permeáveis e impermeáveis, e excluindo o vazio entre os grãos, ou seja, o espaço que forma entre um grão e o outro. E esse espaço ele é considerado na massa unitária, que é a relação entre a massa do agregado lançado no recipiente, de acordo com o procedimento estabelecido, eles têm 3 procedimentos, a gente pode compactar ou não esse agregado, e o volume do recipiente. Então, né, para explicar direitinho, a massa unitária ela vai pegar os vazios, o espaço que tem entre um grão e o outro. E a gente vai usar ela muito onde? Quando a gente for determinar a quantidade de material que a gente precisa para fazer o concreto. Por exemplo, quanto de areia eu vou comprar para fazer aquele concreto que eu preciso? A areia que eu vou comprar, ela vai vir dentro de um volume conhecido, um caminhão, por exemplo. E, por outro lado, se eu não tiver o espaço vazio, eu tenho o que seria a densidade. E a relação entre os poros, né, que a gente comentou ali, seriam, aqui a professora fez um desenho bem grotesco, mas para vocês entenderem, o que seria esses agregados olhados no microscópio. Eles teriam vazios. E esses vazios, eles podem estar preenchidos por água. Se o agregado estiver saturado, ele vai estar todo cheio d'água e eu vou ter água na superfície. Mas nós determinamos também uma condição que é o agregado saturado à superfície seca, que é quando ele está inteirinho cheio d'água, mas não tem água para o lado de fora. Então a gente determina essa condição e, né, SSS, saturado à superfície seca. A densidade, então, de acordo com a NBR 16906, ela é feita utilizando um recipiente. Essa é a foto que vem na norma, né, do recipiente em questão. Então ele pede, né, para você pesar, primeiro para você colocar a amostra na condição saturada de superfície seca e pesar 500 gramas, que vai ser a massa B. Aí eu vou colocar dentro do frasco, vou medir a massa do frasco mais a amostra, é a massa C.
Vou encher o frasco com água até a marca de 500 ml. Esse frasco tem uma marquinha de 500 ml. Vou tentar retirar todo o ar que eu conseguir de forma manual, mexendo, etc e tal. E depois vou colocar 1 hora em banho-maria e vou completar todo o volume, né? Porque todos os poros do meu agregado vai absorver água e aí eu vou completar o volume dos 500 ml que o frasco já é determinado. E assim eu determino, então, essa é uma foto que a gente fez já há mais tempo, esse não é o frasco da norma nova, né? É um ensaio que a gente fez lá no laboratório. Então, quando a gente for pro laboratório, a prof sempre pede para vocês tirarem fotos, né? De cada um, pesa os 500 gramas, tira a foto, pesa o agregado já dentro com os 500 ml de água, pra gente ir registrando e evitar, assim, qualquer erro de cálculo e para essas imagens estarem representadas no relatório que vocês pegam. E aí o cálculo da densidade, ele é feito através da fórmula que está na norma. A densidade é o ρS, né? É a massa A, que é aquela massa do agregado seco em estufa, dividido pela variação do volume. E a variação do volume tem que fazer essas continhas aqui, que levam em conta a densidade da água, por exemplo. A mesma coisa para a densidade do agregado na condição saturada de superfície seca. O que muda aqui em cima é que, em vez de eu usar a massa seca, eu vou usar a massa do agregado na condição saturada de superfície seca. E para o cálculo da absorção, então, essa relação entre a massa seca e a massa na condição saturada de superfície seca é o quanto aquele meu material absorveu de água. E esse, então, é o conceito de absorção. E ele é dado em porcentagem, né? Ele é uma umidade, uma relação entre água e material seco, de que o meu material tem a capacidade de absorver a água. A massa unitária, então, ela é feita em um recipiente de volume conhecido, do qual, né, ela pode ser seca e solta, ou ela pode ser seca compactado, de diferentes formas. Tem 2 métodos de compactação, de acordo com a norma. E aí, então, eu faço a relação massa-volume, determina a massa unitária. Esses são, então, os recipientes normalizados. Na norma vem uma tabelinha de relações mínimas, né? Capacidade mínima, diâmetro interior e altura interior, em que o meu recipiente tem que ter para ele poder ser adequado para esse cálculo. Ele não pode ser deformável, ele não pode ser atacado pela umidade, etc e tal. Ele não pode mudar de volume, né? Com o passar do tempo. Então, o teor de umidade, ele influencia o peso unitário, ou seja, a massa unitária, devido ao fenômeno do inchamento, que será abordado na próxima videoaula. Então, conforme a gente vai adicionando água, existe um fenômeno, né, que afasta um grão do outro através das forças de Van der Waals, e aí o volume muda. Mas isso a gente vai deixar para falar mais um pouquinho depois. A questão, então, aqui é que a gente está trabalhando com a massa unitária no estado solto do material seco. Ele está em média aí de 1,4 a 1,5 kg por decímetro cúbico. Então, aqui uma relação entre a massa unitária e a densidade. O conceito das normas antigas, que vigiam até o início desse ano, era de massa específica, né? A partir de agora, a norma substituiu por densidade. Então, a gente teria aqui o que seria a densidade da areia e da brita aqui da nossa região, variando em torno dos 2.650 a 2.700 quilos por metro cúbico, porque esses valores dependem da origem mineralógica dos materiais. E aqui na nossa região é tudo de origem basáltica, né? Então, não muda muito a massa específica ou a densidade da areia para a brita. Já a massa unitária, entre solta e compactada, ela tem uma certa diferença, mas variando aí no estado solto em torno dos 1.400 kg por metro cúbico material. Então agora, bem simples, bem fácil, eu passo para vocês o primeiro exercício. Determine a massa unitária da areia utilizando um recipiente de diâmetro 22 centímetros por 26,8 centímetros de altura. O peso do recipiente vazio é 2,12 quilos e o peso da areia mais o recipiente 17,1976 quilos. E eu peço para calcular em quilogramas por decímetro cúbico. Um segundo exercício é: você é o engenheiro responsável pela execução de 20 blocos de fundação
Eu coloquei aqui o que seria a imagem dos 20 blocos de fundação, com dimensões de 2,7 por 1,9 por 1,3 metros em cada uma das dimensões. O concreto será fabricado na obra e tem um consumo de 950 kg de areia para cada metro cúbico do concreto. No final da disciplina, vocês que vão determinar esse valor aqui, mas por enquanto, a professora dá para vocês. O fornecedor de areia possui um caminhão basculante com capacidade de 15 metros cúbicos e cobra R$ 105 o metro cúbico da areia entregue na obra. Então, por enquanto, a gente está trabalhando com areia seca, né? Eu dou a densidade e a massa unitária e peço para vocês calcularem quantas viagens de caminhão o fornecedor irá realizar para entregar na obra a quantidade de areia necessária e qual o valor gasto para a compra dessa areia. Então nós temos daí a classificação em função disso da densidade do agregado. Ele é classificado em leve, aqueles que possuem massa específica menor do que 2 kg por decímetro cúbico. São os agregados leves, né? A pedra pómez, a vermiculita, a argila expandida, etc. Os normais, que são a maior parte dos agregados que a gente utiliza para a fabricação do concreto, as areias quartzosas, as britas de granito, as britas de basalto, os seixos, cuja massa específica vai estar variando aí entre 2 e 3 kg por decímetro cúbico. E os agregados pesados, né, são aqueles que vêm de origem de minérios de ferro, né, minérios de barita, limonita, magnetita, que vão ter a massa específica acima dos 3 kg por decímetro cúbico. Nós entramos aí na questão, então, da umidade e absorção. Então, é muito importante o conhecimento do teor de umidade, principalmente dos agregados miúdos, devido ao fenômeno do inchamento. O que é o fenômeno do inchamento? Ele está bem representado aqui nessa imagem, né? Eu tenho um volume de areia conhecido. Essa é uma padiola utilizada em obra muito, né, para medir a quantidade de areia. Aí eu verto esse material e sobre ele eu umidifico, por exemplo, chove. Ao momento que eu coloco ele no mesmo volume, a gente observa uma clara mudança de volume, um aumento de volume do material seco para o material úmido. Esse fenômeno é conhecido como inchamento. Então é muito importante a gente conhecer a umidade dos nossos agregados. A condição seco em estufa, nós só vamos ter a partir de uma forma de secar artificial o material. O material seco ao ar, ele sempre vai ter um pouquinho de umidade. Até mesmo a areia do deserto, ela tem um pouquinho de umidade. Aí nós chegamos na condição saturada de superfície seca, em que toda aquela umidade interna foi preenchida e a partir daqui a gente começa a ter a umidade externa, que seria a condição saturada. Então a relação entre a quantidade de água que eu preciso para chegar na condição saturada de superfície seca e o agregado seco é definido como absorção ou absorção interna, conforme a gente já viu. Mas a gente tem uma absorção efetiva, que é da condição que o agregado esteja até o saturado de superfície seca. E a partir daqui, a gente chama isso de umidade superficial. E a umidade total é a relação entre o agregado seco e a umidade que ele tiver em determinado estado, por exemplo, aqui no estado saturado. A determinação da umidade pode ser feita por diversos equipamentos. Então a gente tem sensores elétricos, muito utilizados em concreteiras mais modernas, onde emite, né, uma corrente e a partir dali você define qual é a umidade do material. Aparelhos especiais como o Speed, que você injeta ali, coloca nele uma sonda e você mede a umidade. O piquenômetro e o frasco de Chapman, nós conseguimos, através de uma variação de volume, determinar a umidade do material, uma vez que a gente já conhece a densidade do material seco, né? Então aquela variação de volume diferente entre o material seco e o material úmido é com relação à umidade que ele já tinha nos poros, a gente consegue calcular a umidade por aí, ou através da secagem em estufa. A secagem em estufa é o método que a gente mais utiliza no laboratório. E basicamente a gente tem uma quantidade de areia úmida, no caso aqui 487 gramas. Eu levo ela para a estufa por 24 horas a 105 graus. A água vai evaporar, eu vou perder massa e vou chegar numa massa final, por exemplo, de 402 gramas. E aí a professora pergunta, né, para a aula aqui, pergunta qual que é a umidade desse material. Então,
né? A umidade ela é definida pela massa de água dividida pela massa do agregado seco, vezes 100 para a gente poder estar em porcentagem. Então, né, ó, eu tenho os 487 menos os 402. Essa diferença de massa é a quantidade de água que evaporou, dividido pela massa do agregado seco, eu vou chegar em 21,14% de umidade. Então, para eu secar em estufa o meu material, eu primeiro peso esse material úmido, que é a massa úmida, seco ele em estufa entre 105 e 110 graus e peso novamente ele seco. Então, a diferença massa úmida menos massa seca vai me dar a massa de água, dividido pela massa seca, eu tenho a umidade, né, vezes 100% para estar em porcentagem. Então, eu paro aqui e faço a mesma pergunta, os mesmos dados que eu dei anteriormente para vocês e peço para vocês calcularem, né? Se eu sei que eu tenho 487 gramas de um material úmido com umidade de 21,14%, qual é a massa de areia seca e qual é a massa de água desse material? A gente já sabe a resposta, né? Que era 402 gramas de areia seca, mas eu quero que vocês façam esse cálculo para vocês entenderem como ele deve ser feito a forma de calcular. Eu não posso calcular 21% dos 487 gramas. Por quê? Porque a relação é com a massa seca e não com a massa úmida. Então, como é que eu vou fazer essa conta? Eu vou ter os 21,14%, que é a umidade, os 487 gramas, que é a minha massa úmida, e eu vou fazer 487 menos ms dividido por ms e calculo os 402 gramas que a gente já sabia, né, do exercício anterior. Então, eu peço aqui para quem não fez a aula síncrona com a professora, que está assistindo só de forma assíncrona, tente fazer esse cálculo para conseguir aprender, né, esse conteúdo. Vamos lá, então um exercício aqui para vocês. Determine a umidade de uma areia utilizando o método da estufa, sabendo que eu tinha 450 gramas antes, levei para a estufa, sobrou 433,52 gramas. Qual é a umidade dessa areia? Exercício 1. E o exercício 2, determine a quantidade de água em 500 gramas de areia com umidade de 8%. Ok? Quem assistiu a aula síncrona já fez os cálculos. Quem não assistiu, fica aí para vocês fazerem. Se não conseguirem, perguntem no grupo. A resposta aqui não é 8% de 500, não é 40 gramas, tá bom? Tem que fazer o cálculo de acordo com o que a professora falou, utilizando essa formulinha aqui, né? Então é isso, pessoal. Agradeço aí a participação de todos. Até logo.